Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5, e acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus neste texto. Segunda Timóteo 4, de 1 a 5, diz assim a palavra de Deus: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Meus queridos, este texto foi escrito há quase 2000 anos. Pense na sua idade, que talvez seja não a que você gostaria de ter neste momento, e pense 2000 anos que essas palavras foram escritas, e essas palavras, elas são muito mais claras hoje para nós do que elas eram quando o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. O jovem pastor Timóteo queria continuar o ministério, porque o seu mestre, o seu professor, o seu tutor, o apóstolo Paulo, estava prestes a partir deste mundo. E ele orienta Timóteo a pregar a palavra. E ele vai não somente orientar Timóteo a pregar a palavra, mas ele vai dizer que a palavra tem que ser pregada de forma urgente, e ele vai dizer o porquê que isso teria que acontecer. Meus irmãos, na medicina, aprendemos que há uma diferença clara e muito importante entre emergência e urgência. A emergência é declarada quando há risco imediato de morte. Ou seja, por causa disso, exige ação instantânea. Já a urgência se dá quando não há risco imediato, mas não aceita demora. Porque se ignorada, virará emergência. Eu imagino que, se não aconteceu na sua vida ou da sua família, de forma indireta aconteceu com alguém que, pelo fato das pessoas não tratarem um problema na urgência, teve que ser tratado pela emergência. Então, urgência e emergência, duas palavras muito parecidas e que a maioria de nós não consegue ou tem dificuldade de perceber quais são as suas diferenças. Então, a emergência é declarada quando há risco imediato de morte. Ou seja, por isso existe ação instantânea. Agora, a urgência se dá quando não há risco de morte, mas não aceita demora. Se ignorada, pode virar emergência. E o que Paulo está falando aqui? Paulo está tratando de urgência ou de emergência? Ele vai falar de urgência. Sabe por quê? Porque se as pessoas forem atentas, porque se os crentes, os pregadores, tratarem como urgência a pregação da palavra de Deus, pode evitar a emergência. Então, meus irmãos, Paulo escreve a Timóteo em tom de urgência. Isso porque a igreja, apesar de não estar morrendo naquele momento, caso a palavra não fosse pregada, a situação se tornaria crítica. É por isso que ele fala, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, faça o trabalho agora, um trabalho mais fácil, um trabalho de precaução, para que não tenha que fazer um trabalho muito mais difícil lá na frente.
Eu creio, irmãos, que muitos de nós sabemos muito bem isso no que diz respeito à nossa saúde. Os homens mais ainda. Os homens mais ainda. Já perceberam que as mulheres vão muito mais ao médico do que os homens? Ou seja, já perceberam que aparentemente mulheres são mais fracas fisicamente porque elas vão mais ao médico e os homens, eles vão bem menos? O problema, irmãos, é que quando os homens vão, é porque a coisa já está feia mesmo. Lógico, existem exceções, mas via de regra, as mulheres vão ao médico e fazem exames com muito mais facilidade do que os homens. Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo, dizendo para nós, é que nós devemos pregar o evangelho agora, enquanto a igreja ainda está viva, para que não tenhamos que pregar o evangelho de uma forma muito mais difícil, custosa, quando a igreja estiver morrendo ou até mesmo morta. É por isso que Paulo está falando, usando essas expressões. Então, ele ordena, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Meus irmãos, é interessante que quando a gente quer fazer alguma coisa importante, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Então, quando Paulo fala, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, Paulo está dizendo o seguinte: olha, Timóteo, se você entender a importância da pregação da palavra agora, você vai dar um jeito. Você vai dar um jeito. Eu já contei essa história aqui, desse exemplo de crianças, adolescentes, talvez ainda hoje, não tenho certeza, mas normalmente criança e adolescente têm dificuldade de acordar cedo, não querem acordar cedo, ainda mais nas férias. Então eles fazem de tudo para dormir até mais tarde. Mas tem uma coisa que faz adolescente acordar cedo, a criança também, talvez até nem dormir na noite anterior. É só dizer o seguinte: olha, amanhã de manhã nós vamos viajar. Amanhã de manhã nós vamos para um lugar especial. Ou seja, a criança, o adolescente que nem pensava, não queria, nem cogitava acordar cedo no outro dia, agora é o que ela mais quer. Irmãos, quando o negócio interessa para nós, nós damos um jeito. Pode ter certeza disso. Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo é mais ou menos isso. Olha, prega a palavra, seja oportuno, quer não. A pergunta é, por que tanta urgência? Por que tanta insistência? Por que tem que ser agora? Paulo apresenta 3 razões para ele ordenar que a palavra seja pregada agora, com urgência. E elas, as palavras, irmãos, que foram pregadas, escritas há 2000 anos atrás, elas continuam atuais para a igreja de hoje. Se a igreja da época de Timóteo e de Paulo estava difícil, estava ali tendo que ser pastoreada de perto, a igreja de hoje muito mais. Inclusive, esta igreja aqui. Inclusive, esta igreja da qual nós fazemos parte, onde nós estamos hoje. Então, são três razões para que Paulo, ele fale isso, que a palavra tem que ser pregada com tanta urgência. A primeira razão, meus irmãos, aliás, as 3 razões estão claras nesse texto que vocês acabaram de ler comigo. Mas eu quero dissecar um pouco essas razões. A primeira razão é porque muitos se apartariam da verdade. Então, Paulo está escrevendo para Timóteo, está colocando o verbo no futuro, mas não se esqueçam, nós estamos 2000 anos à frente de Paulo e Timóteo. Então, para Timóteo, Paulo está dizendo que ele deveria pregar a palavra e insistir, quer seja oportuno, quer não. Por quê? Porque chegaria um momento em que muitos crentes, muitos ouvintes do evangelho se apartariam da verdade. Eu vou dizer para vocês, com muita tristeza, que esse momento já chegou há muitos anos. Inclusive,
pessoas nas igrejas sérias, nas igrejas bíblicas, igrejas confessionais, apesar de fazerem parte do hall de membros, de estarem sentadas na igreja, algumas até mesmo aí ocupando cargos de liderança, são pessoas que não querem saber da verdade. Versículos 1 a 4, preste atenção neste texto da palavra de Deus. Olha o que Paulo fala: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. E ele vai dizer: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Entregando-se às fábulas. Meus irmãos, Paulo não fala de perseguição externa, mas de desvio interno. Neste momento, nesta carta, Paulo não está dizendo que esse problema vem de fora para dentro, mas vai acontecer dentro da própria igreja. E também não está dizendo que pessoas elas estão saindo ou vão querer sair da igreja. Apesar disso ser verdade, muita gente entra na igreja e muita gente sai da igreja. Mas neste momento, qual é a preocupação de Paulo? A preocupação de Paulo aqui é com respeito aos desvios dentro da própria igreja. Não é o problema que vem de fora para dentro, mas é o problema que está aqui dentro da própria igreja de Cristo. Pessoas que não querem dar ouvidos à verdade. Pessoas que, se pudessem, e algumas acham que podem, elas escolhem o que o pregador vai falar e o que ele não vai falar. É pregação sob medida. São os crentes, hoje em dia, em muitos lugares, que estão definindo o que o púlpito vai entregar e o que o púlpito não vai entregar. E Paulo já sabia disso. Na época dele, isso já acontecia. 2000 anos depois, isso acontece muito mais. Então, apartar-se da verdade não é o mesmo que abandonar a igreja. Não caia nesse engano. Há pessoas que nunca saíram da igreja, que nunca vão ter coragem de sair da igreja, mas vão estar longe da verdade. Eu vou dar um exemplo para vocês muito claro de uma parábola muito conhecida. A parábola do filho pródigo. Sabe aquele filho mais novo, rebelde, que considerou seu pai como morto e pediu a herança dele, que ele tinha direito, e o pai, conhecendo o filho, o pai entregou a parte do filho, sabendo que o filho era incompetente para viver por muito tempo longe dele. O filho gastou tudo o que tinha, foi morar com os porcos, comer com os porcos, depois de um tempo se lembrou do pai e preparou ali um modo de ser recebido de volta pelo pai, mas não como filho, mas sim como escravo. E, para surpresa dele, o pai não o recebeu como escravo, mas como filho perdoado, e era um novo homem que voltou para casa. Mas eu não quero falar tanto deste, eu quero falar do outro. Eu estou me referindo ao filho mais velho. Ao filho mais velho que aparentemente era obediente, aparentemente era correto, era educado. Só que não. Quando o pai recebeu esse filho mais novo, são e salvo, restaurado, arrependido, despertou neste filho mais velho o que ele tinha de pior dentro do seu coração. Demonstrou o que ele era de fato. Ele nunca saiu de casa e se recusou a receber o seu filho de volta, como o seu irmão de volta. E disse: pai, há tanto tempo te sirvo, sem transgredir sequer uma ordem tua, e o Senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. E o que o pai responde? Filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Em outras palavras, você deu bobeira.
Você não aproveitou do que é seu porque você não quis. Agora, filho, nós devemos nos alegrar, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Esse teu irmão estava perdido e foi achado. Percebem? Nunca saiu de casa, mas estava perdido. O outro precisou sair de casa para se encontrar. Então percebe, irmãos, o perigo de nós nos acomodarmos dentro de um ambiente gostoso, simpático, deste aqui, e acharmos que está tudo bem, e pode não estar. Então apartar-se da verdade não é o mesmo que abandonar a igreja. A apostasia, que é virar as costas para Deus, pode acontecer dentro da própria igreja. Já naquele tempo, porém, muito mais hoje. A gente que continua no ambiente religioso, mas não na verdade do evangelho. E é este cuidado que todos nós, a começar por mim, pastor, temos que tomar. Para não nos acostumarmos com um ambiente desse, que é gostoso mesmo, mas que pode ser perigoso também. Então, os religiosos muitas vezes cantam, mas não creem naquilo que cantam. Servem, mas não obedecem. Viu, filho? Pai, há tanto tempo te sirvo, sem transgredir sequer uma ordem tua. Irmãos, isso é servir, mas não é obedecer. Pessoas ouvem, mas não se submetem ao evangelho. Percebam? Jesus Cristo várias vezes disse que bem-aventurado aqueles que ouvem e praticam. Só ouvir não é suficiente. Nós precisamos praticar, mas para praticar nós temos que ouvir. A urgência, meus irmãos, nasce porque a mentira pode vir travestida de verdade sem ser percebida por muitos. Eu vou dar um exemplo já que está falando aqui de travestida, dar um exemplo aqui de pessoas transexuais. Homens que são chamados de trans, que você olha e você tem certeza que é homem. E depois você descobre que biologicamente é mulher, ou seja, é mulher. O contrário também. Quando alguém te conta que não é o que parece, você fala, não acredito. Não é possível. Como pode uma coisa dessa? Como pode uma coisa dessa? Então a mentira, ela pode vir travestida de verdade, sem ser percebida por muitos. Sabe uma das formas que isso mais acontece nas igrejas hoje? Através de cânticos, de músicas, através de campanhas, através de correntes. Pessoas estão ali aos poucos sendo enredadas, sendo trazidas para próximo, seduzidas, e a sedução, você sabe, a sedução vai acontecendo aos poucos, e pessoas acham que a situação está boa e não está. Então, irmãos, Paulo fala sobre a urgência da proclamação do evangelho, e o primeiro motivo que ele dá aqui para que o evangelho seja pregado com urgência é porque muitos se apartariam da verdade. E no caso aqui, não é indo embora da igreja, não é procurando uma igreja mais light, mas é, muitas vezes, se apartando do evangelho dentro da própria igreja, tentando mudar a igreja de acordo com a sua própria vontade, de acordo com o seu próprio sabor. Sabe quando você chega num restaurante self-service? Um restaurante self-service tem aquele monte de comida ali para você escolher. Você pega o que você quer comer e o que você não quer comer, você simplesmente não pega. Tá? Então, são pessoas que estão, muitas vezes, em igrejas boas, pregações bíblicas, pregações fiéis, e assim mesmo elas escolhem o que elas vão crer
o que não vão crer, o que elas vão praticar e o que elas não vão praticar. É por isso que é importante, o dia que você descobrir, inclusive aqui, que esta igreja não está pregando mais o evangelho bíblico, e você diante de Deus, você tem certeza que não está, você não somente tem um direito, mas você deve procurar uma igreja mais bíblica. Você não tem que ficar aqui a qualquer custo. Se um dia diante do Senhor você dizer, ó, o pastor Samuel, o seminarista, ou o pastor Tales, ou o pastor fulano de tal, olha, eles já pregaram o evangelho bíblico, mas hoje não pregam mais. E eu posso provar para qualquer um. Então estou indo para uma igreja mais bíblica. Tá certo. Você não está apenas no seu direito, você está no seu dever. Mas a questão é que muitas igrejas boas, onde o evangelho é bíblico, o culto é bíblico, a liturgia é bíblica, assim mesmo pessoas, elas tratam isso como se fosse um sistema self-service. Algumas coisas elas simplesmente falam, não quero, isso aqui me incomoda. Mas elas não conseguem provar biblicamente que aquilo que elas não querem é antibíblico. Tá certo? Então, a urgência da proclamação do evangelho. Em primeiro lugar, por que isso? Porque muitos se apartariam da verdade. O interessante, irmãos, é que vocês vão ver nesse texto que a gente acabou de ler, é que o evangelho ele não deve ser pregado de qualquer forma. Paulo vai dizer que ele deve ser pregado com longanimidade e doutrina. Ou seja, não é só conteúdo. Conteúdo, obviamente, é o mais importante. Mas também, irmãos, uma coisa muito importante é o jeito. Não é só o conteúdo que importa. O jeito que o conteúdo vai ser apresentado tem muita importância também. Tem muita importância. Segundo, o segundo motivo pelo qual Paulo diz a Timóteo e a nós também hoje, que o evangelho deve ser pregado, proclamado com urgência, é porque tempos difíceis estavam chegando. Para eles estavam chegando, para nós chegou já há muito tempo. E a tendência é piorar. A tendência é ficar cada dia mais difícil. Sabe aquela criança, talvez seu filho, seu neto, seu irmãozinho mais novo, a criança difícil, uma criança, como diz lá em Minas Gerais, uma criança custosa, uma criança levada, uma criança sapeca. Aí você olha para essa criança está cada dia ficando mais difícil. E você fala, não, deixa simplesmente o tempo passar, o tempo vai dar um jeito nela. Como muitos fazem. Não, eu também já fui assim, outras pessoas já foram e melhoraram. Não, deixa a criança ser criança. E quem disse que quando você está corrigindo uma criança, ela está deixando de ser criança? É isso. Nós precisamos corrigir enquanto é possível corrigir. Nós precisamos usar a urgência para não precisarmos usar a emergência. Isso serve, irmãos, para adultos também. Imagina se o pastor, ou um oficial da igreja, um líder da igreja, ou um irmão, uma irmã bastante estimado, que sempre foi o orgulho da igreja, comete um erro, e a gente fala, bom, errou mesmo, mas se colocar na balança, ele tem muito mais prós do que contra, então deixa para lá, deixa nada. Isso não é demonstração de amor. Não é demonstração de amor. Então, tempos difíceis estavam chegando. Novamente, versículos 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Irmãos, quando a gente está sentindo coceira nos ouvidos, o que a gente mais quer? A gente coçar os ouvidos. E é uma coisa muito boa, não sentir coceira, mas ter a coceira aliviada. Eu me lembro quando minha filha era pequena, ela chegava para mim
e fazia duas propostas para mim. Papai, quer brincar comigo? Eu falei, depende. Aí ela dizia, de quê? Aí ela me dava duas opções normalmente, de médico ou de cabeleireiro. Médico ou cabeleireiro. E normalmente, o que eu escolhia? Vai ficar meio a meio, né? Imagina. Eu escolhia de cabeleireiro. Sabe por quê? Gente, a coisa mais legal do mundo é ficar mexendo no cabelo da gente. E quando ela mexia, então ela ficava triste. Ah, pai, cabeleireiro de novo, pai. Eu queria brincar de médico. Ah, filho, então brinca, mas cabeleireiro eu gosto mais. Irmãos, quando a cabeça está coçando, as costas estão coçando, os ouvidos, o que que a gente mais quer? Arrumar um jeito de aliviar essa coceira. E é justamente isso que está acontecendo hoje em dia, irmãos. O evangelho bíblico, a sã doutrina está incomodando, tá? Está incomodando. Pessoas estão como que sentindo coceira nos ouvidos. E como é que elas aliviam isso? Como que esse ouvido é coçado? E, infelizmente, por meio da mentira, por meio de fábulas, por meio de coisas inventadas. Infelizmente. Paulo não fala de tempos difíceis por causa de Roma, por causa do Império Romano, que pegava pesado com os crentes, mas ele fala de tempos difíceis por causa da própria igreja. Da própria igreja. O perigo de tornar-se amigo do mundo. O mundo seduz não apenas pela imoralidade, mas pela sua ideologia, valores contrários ao evangelho, prioridades contrários ao reino de Deus. Como está difícil viver neste mundo como crente, como servo de Deus, cada dia mais. Como está difícil. Como está difícil lidar com os nossos vizinhos. Como está difícil de andar de metrô, andar de ônibus, frequentar um estádio de futebol que há mais de 10 anos eu não frequento, nem pretendo frequentar mais. Como é complicado. Mas, irmãos, como é complicado também participar de alguns cultos de algumas igrejas que se dizem evangélicas. Como é difícil. O perigo de tornar-se crente incrédulo. Crente incrédulo, pastor? Mas isso não é contradição de termos? Deveria ser, mas não é. É a pessoa que se diz crente, mas vive como incrédulo. Olha o versículo de número 5. Olha, 2 Timóteo 3,5, irmãos, o capítulo anterior. 2 Timóteo 3,5. Percebe? Olha, tendo forma de piedade, e negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Ou seja, pessoas crentes que têm forma de piedade, mas no fato são pessoas que não creem no Evangelho de Cristo. Não creem no Evangelho de Cristo. Forma de piedade negando-lhe o poder. Meus irmãos, esta é a fé que não transforma, não confronta, não santifica. É possível ter aparência de crente e ter coração de incrédulo. Tomem cuidado. Tomemos cuidado com isso. O perigo de tornar-se resistente à verdade. Olha, 2 Timóteo 3, 8, 9, o texto também. 2 Timóteo 3, 8 e 9. Olha que interessante, Paulo dizendo, um pouco atrás. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Quem era Janes e Jambres? Eram aqueles magos lá do Egito que tentavam imitar os sinais que Moisés fazia com a vara de Deus. Eles resistiam a Moisés, só que chegou uma hora que eles não conseguiram mais imitar os sinais. Por quê? Porque Deus é muito mais poderoso do que qualquer pessoa esperta. Há pessoas resistindo à verdade. A resistência à verdade não é ignorância, é rebeldia consciente. Gente que sabe, mas não quer. Gente que ouve, mas não se curva. Mas não se submete.
Tempos difíceis não são apenas perseguições externas, são deformações internas. Por isso a palavra precisa ser pregada com urgência. Sabe para quê? Para corrigir, para confrontar e para restaurar. Eu sei que nenhum de nós foi educado, foi criado de forma 100% correta. Eu sei que nenhum. Mas também eu sei que nenhum de nós foi deixado de lado na educação e na criação. Como que eu sei disso? Eu sei disso por dois motivos principais. Primeiro, por causa da misericórdia de Deus. Segundo, porque se não fosse essas educações ou criações mesmo deformadas, insuficientes, você e eu não estaríamos aqui hoje. Estaríamos em lugares inimagináveis, lugares terríveis, lugares que acabariam conosco, que nos levariam para a eternidade no inferno. Não estou dizendo que a educação tem que ser de qualquer jeito. Mas estou dizendo, irmãos, que Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que mesmo que a sua família tivesse sido ou tenha sido uma família disfuncional, de alguma forma Deus teve misericórdia de você e colocou limites no seu caminho de tal forma que você está aqui hoje. Eu tenho certeza disso. Porque muitos não suportariam a sã doutrina. Paulo não diz que não entenderiam a sã doutrina, mas que não suportariam. Pessoas entendem, mas elas não suportam. Não é aquilo que elas querem. Não é aquilo que elas querem. O problema neste caso, irmãos, não é intelectual, é moral. Quando as pessoas entendem a sã doutrina, a pregação fiel da palavra, e mesmo assim elas não suportam, é porque o problema não é cognitivo, não é intelectual, o problema é moral, o problema é do coração, é o coração que tem que ser tratado, que tem que ser transformado por Deus. Quando a sã doutrina incomoda, surgem os falsos mestres. A demanda cria a oferta, vocês sabem disso. A demanda cria a oferta. Onde há ouvidos que rejeitam a verdade, surgem bocas que oferecem mentira. Falsos mestres prosperam, onde a verdade é desprezada. Então, irmãos, três lições importantíssimas que nós vimos aqui esta noite, acerca desse tema, a urgência da pregação do Evangelho. Em primeiro lugar, porque muitos se apartariam da verdade. Segundo, porque tempos difíceis estavam chegando. Em terceiro, porque muitos não suportariam a sã doutrina. E eu pergunto para você, como é que está o seu coração, a sua sensibilidade, não apenas para entender o que se prega nesta igreja, mas para aceitar as verdades bíblicas? Quando você sai daqui, depois de mais um culto dominical à noite, que tipo de vida você precisa ter, pretende ter? Que tipo de mudanças você entende que precisam acontecer na sua vida? Ou você acha que está tudo bem, que você está melhor do que um monte de gente que está caminhando para o inferno? É. Normalmente a gente não gosta de ser comparado, né? Principalmente quando a gente leva desvantagem. Quando a gente leva vantagem, aí muda. Então tome cuidado. Por quê? Porque o nosso padrão é alto, viu? O nosso padrão de santidade, de obediência, de submissão, o padrão é perfeito, é elevadíssimo. O nosso padrão não para no apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo dizia o seguinte: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É isso. Aí eu pergunto para você, como é que está a sua disposição em se parecer cada vez mais com Jesus Cristo? Você precisa começar isso o mais urgente possível, porque as coisas tendem a piorar. As coisas tendem a piorar.
Então, quando essa doutrina incomoda, Deus está aprovando os pregadores fiéis. 4:5 vai dizer: Tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Não é cumpre 90%, não cumpre 99%, cumpre totalmente, cabalmente o teu ministério. Irmãos, essa palavra é para nós também. Nós devemos ser os melhores pregadores que nós podemos ter. Sabe você que é pai e que é mãe? Sabe qual é o seu principal auditório, onde você deve pregar o evangelho em primeiro lugar? É a sua casa. É para sua esposa, é para o seu esposo, é para os seus filhos, é para as pessoas que moram com você, é para os seus parentes, é para os seus vizinhos. Não é simplesmente você sendo professor de escola dominical, pregador do evangelho, prepara com zelo, com cuidado, a sua devocional, o seu sermão, a sua aula que vai ser dada no domingo da igreja. Tem que ser feito com cuidado, sim. Mas você não pode negligenciar a sua casa. Porque a Bíblia fala que aquele que negligencia os da sua casa é pior que o incrédulo, é pior que o descrente. Então, a urgência de pregar não é apenas por causa dos ouvintes, mas por causa do próprio pregador. Sua fidelidade é testada quando a verdade é impopular. Quando ele tem que pregar aquilo que as pessoas não querem ouvir. Aí sim, a fidelidade desse pregador é testada. Pregar o que as pessoas querem ouvir, entregar o que as pessoas querem pegar, elas querem usar, ou seja, você vender um produto que todo mundo quer, isso é fácil, você não precisa nem convencer a pessoa. Agora eu quero ver você convencer a pessoa a comprar um produto que só você tem, ou que só você e mais alguns têm, e que é impopular. As pessoas não querem, mas elas precisam disso. Assim como nós também precisamos, até hoje, do Evangelho. Evangélicos precisam constantemente ouvir o Evangelho. Você precisa pregar o Evangelho, em primeiro lugar, para você, para depois você pregar para sua família e para outras pessoas também. Evangélicos também precisam de Evangelho. Irmãos, eu quero concluir essa palavra dizendo o seguinte, que Paulo sabia que Timóteo enfrentaria apostasia crescente, tempos difíceis e rejeição da sã doutrina. É tão bom quando alguém de Deus, quando alguém enviado por Deus nos alerta acerca de coisas difíceis que vão acontecer. Diz o seguinte, se prepare para não ficar mais difícil. Se você cumprir, se você obedecer, fizer o que eu estou te dizendo, não é que o problema vai acabar, mas você vai enfrentá-lo de uma forma muito mais tranquila, ou muito menos difícil. Então, Paulo, ele sabia que Timóteo enfrentaria apostasia crescente, tempos difíceis e rejeição da sã doutrina. Pessoas não queriam saber da pregação bíblica. Pastor, eu quero que essa igreja seja mais social, que essa igreja seja mais alegre, que essa igreja tenha 50 minutos de cântico e 20 minutos de pregação. Bom, imagino que ninguém aqui seja assim, mas há muitos crentes que acham que numa igreja, num culto popular, num culto tradicional num culto atual, tem que ser 50 minutos de louvor, de música, e no máximo 20 minutos de pregação. Isso é completamente antibíblico, mas tem pessoas que são assim. Por isso, irmãos, Paulo diz para Timóteo, cumpre cabalmente o teu ministério. O teu ministério foi dado por Deus. Ele é chamado de teu ministério, mas não nasceu com você. Nasceu em Deus e um dia terá que ser devolvido para Deus. A urgência não é porque a palavra é fraca, mas porque o coração humano é instável. A urgência não é porque Deus está atrasado, mas é porque o tempo está avançando, o tempo não para. Amanhã, o dia de amanhã não será o mesmo de hoje. Você vai se surpreender com coisas que vão acontecer amanhã. Fala, meu Deus, mas ontem era diferente. A vida é assim mesmo. Então Deus não atrasa, mas o tempo está avançando.
A urgência de pregar o evangelho não é porque o mundo mudou ou porque o evangelho mudou, mas porque o mundo. A urgência não é porque o evangelho mudou, mas porque o mundo mudou e continua mudando. O tempo urge, meus irmãos. A palavra precisa ser pregada. A verdade precisa ser proclamada. O evangelho precisa ser anunciado. E Paulo termina no versículo 7 com uma das palavras mais bonitas, mais sensíveis de toda a palavra do Senhor. Ele está aqui se despedindo da igreja, se despedindo de Timóteo. Ele sabia de alguma forma que os seus últimos dias estavam se chegando. Mas o que é que ele faz quando os seus últimos dias estão se aproximando? Ele faz algo parecido com o que Jesus Cristo fez. Nos últimos instantes de Jesus Cristo, quando ele ia passar um momento mais difícil da vida dele, ser crucificado, ele esquece dele e ele se lembra da sua mãe, ele se lembra de João, ele ora por nós. Ele ora por nós. E o que Paulo vai fazer aqui nesses últimos momentos de vida? Ele vai dizer, Timóteo, eu estou partindo, você continua, e eu quero te orientar como é que você deve pastorear, ou continuar pastoreando. Ele explica o motivo pelo qual Timóteo deveria fazer desse jeito. Irmãos, eu gostaria que vocês lessem comigo os dois últimos versículos, aliás, versículos 6 e 7 do capítulo 4. Então, a continuação, versículos 6 e 7, tá certo? Aliás, 6 e 8, irmão, 6 a 8, 6, 7 e 8. Eu quero que você já fique em pé de uma vez, para nós depois cantarmos o último hino. Fique em pé, por favor. E vamos ler 2 Timóteo 4, versículos 6 a 8. Eu percebi na liturgia, até o Leandro demonstrou isso, que a igreja leu muito bem. As duas leituras foram muito boas, que fizemos juntas. Creio que essa aqui também vai ser muito boa, tá? Então, 2 Timóteo 4, versículos 6, 7 e 8, todos a uma só voz. Vamos lá? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É esse o desejo que Deus tem certamente para todos nós. Combater o bom combate, completar a carreira e nunca abandonar a nossa fé no Senhor Jesus. Que Deus te abençoe ricamente.